Está no ar mais uma edição do Estado do Conselho, com os comentários de António Padrão, Carlos Beja e Vítor Guedes. Eles hoje escolheram falar sobre as eleições de São Pedro, que se realizaram ontem, portando-nos a domingo 19 de outubro, com resultados surpreendentes, ou nem por isso, Dr. Carlos Beja? Os resultados, enfim, podem ser considerados surpreendentes, nomeadamente numa eleição intercalada, uma vitória expressiva, muito expressiva, do Partido Socialista, que aliás desencadeia ele próprio, ou pelo menos problemas no executivo anterior, é o originário. O candidato está a referir-se ao candidato, exatamente, que é independente. Exatamente, mas que origina a crise, porque era uma autarquia que o PS já tinha conquistado, significa que a culpa ou o funcionamento de ganhos de punição não funcionou, uma queda de facto abrupta, pelo menos de grande dimensão, do PSD, uma subida interessante por parte do Partido Comunista, mas o mais, para mim, o mais singular destas eleições intercalares, e trata-se de umas eleições intercalares de caráter autárquico e, neste caso, de uma Assembleia de Freguesia, que é o órgão autárquico mais perto dos cidadãos, é o elevadíssimo nível de abstenção. Quase 60% de abstenção numa eleição autárquica de Assembleia de Freguesia é algo que nos deve preocupar a todos muitíssimo. O que significa e traduz um enorme afastamento do eleitorado em relação a um ato eleitoral, e no que se chama um ato eleitoral de proximidade. Quer dizer, quando nós há uns meses analisámos as eleições europeias e o nível de abstenção e dizíamos, bem, são umas eleições que não dizem nada aos portugueses. As eleições europeias são algo muito distante, trata-se de eleger um parlamento, deputados a um parlamento longínquo ao Parlamento Europeu, quiçá, se calhar, tão ou mais importante hoje que o Parlamento Nacional, mas verificamos que uma eleição de proximidade de um órgão autárquico diz muito às pessoas ter um nível de abstenção de 60%. É muito preocupante. Vítor Guedes, como disse Carlos Beja, estas eleições intercalares deveram-se a uma crise que houve no Executivo da Junta de São Pedro, que conduziu à demissão do próprio Executivo por ações de gestão alegadamente irregulares por parte do Presidente cessante António Samuel. No entanto, concorreram a estas eleições quatro candidatos, e só um é que é militante pela força política que concorreu, que neste caso do PCT, o MRPP. Isto também é ilustrativo do estado dos partidos, da influência que os partidos têm junto das suas comunidades, ou é ilustrativo da influência e a credibilidade que os independentes têm junto das suas comunidades? Isto de facto é reflexo da crise, ou melhor, é notória a crise de identidade dos partidos, porque constantemente sentem necessidade de, para cativar a adesão das pessoas, ou para não deixar pelo menos que algumas se vão embora, fujam, digamos assim, de uma forma mais simplista, a necessidade que têm de ir buscar independentes para encabeçar as suas listas, o que é um bocado até contra a natura. Mas o problema é que depois a sua própria maneira de atuar acaba por ter um efeito perverso que, como está enquilosada e se mantém sempre constante, por muitos independentes que ponham, a coisa não resulta propriamente. E isto é um pouco sintomático disto. Eu aqui estou um pouco em desacordo com o Carlos Beja, porque eu não acho que seja uma vitória retumbante do Partido Socialista. E só por isto, do ponto de vista percentual, sem dúvida nenhuma, não é? Porque o Partido Socialista passa de 53 não, atenção, ele passa de 39,88%, é um facto, mas temos que ver que nesta altura, em 2009, apresenta-se sozinho.
apresentou-se sozinho, mas a lista ganhadora era uma lista de independentes. Mas estamos a reportar a 2009 ou a 2013? Não, estamos a falar, eu estou a falar nas ordens. Ele passa de 39, depois em 2013 tem 60%, 60,98 e agora tem 64,5. Contudo, perde 172 votos. Ou seja, de 897 passou para 725. Tem aqui uma perda de eleitorado de cerca de 20%. Reflexo, naturalmente, da culpa, da penalização. Não. Da penalização. Reflexo da abstenção, tu farás. Não só. Está bem, mas a abstenção é reflexo de desencanto. Exatamente. A abstenção é reflexo de desencanto. Ou seja, mas, por sua vez, o PSD, perde 51% do seu eleitorado. E quando poderia ter capitalizado. Mas como é que faz esta comparação do PSD se o PSD não concorreu aos dois últimos atos eleitorais em São Pedro? Não, mas concorreu. Os independentes são do PSD, isso é uma verdade. Os PS não são, deve ser. Não, mas o PSD não concorreu, apoiou o Carlos Simão, não apresentou candidato. Não concorreu e neste momento, uma boa parte, tanto quanto sei, das pessoas ligadas à anterior lista de independentes, engrossou a lista apoiada pelo Partido Socialista. Sim, mas aqui a questão o Vítor Guedes estava a fazer a comparação dos resultados do PSD. O PSD nos últimos mandatos não apresentou candidato. Apoiou o candidato Carlos Simão. Sim, por isso é verdade. Não pode fazer essa comparação. Não pode fazer essa comparação em relação ao PSD porque não tem dados para comparar. Não tenho, faço uma comparação por parte do princípio que pelos resultados autárquicos que se registraram em São Pedro. Quase os mesmos. António Padrão, qual é a leitura que faz destes resultados? Bom, a leitura... 7-1-1 na Assembleia Municipal, ou seja, 7 elementos para o PS, de freguesia, peço desculpa, 7 elementos para o PS, 1 para o PSD e 1 para a CDU, que elege, cumpriu um dos seus objetivos, que era eleger um elemento para a Assembleia. Repare, 7-1 eu penso que... 7-1-1. Sim. São 9. Sim, 7 para o Partido Socialista, 1 para o PSD e 1 para a CDU. Relativamente ao meu partido, 7-1 foi esse o resultado. 7-1 é um resultado que eu penso que já nem em Hóquei Patins temos a ocasião de observar. Portanto, o PSD teve dificuldades em patinar. Teve dificuldades notórias e o resultado é um péssimo resultado. Politicamente é um péssimo resultado. Repare que já no que diz respeito às últimas autárquicas, o PSD foi remetido em termos de resultados para a representação política de âmbito municipal, fez-nos recuar para os tempos do engenheiro Aguiar de Carvalho, em que a representação nos diferentes órgãos do Conselho era relativamente escassa, ou seja, a representação era bastante deficitária, digamos assim. E estas eleições são um sintoma de que algo se mantém na mesma, ou seja, nada mudou. É curioso que já nas últimas autárquicas também houve uma total ausência de debate no que diz respeito aos resultados que o PSD obteve. Ora bem, se um partido que teve os resultados que teve, ou neste caso uma coligação, se não se analisam as causas, entramos no reino da desresponsabilização. Enfim, e quando entramos nesse reino, provavelmente as coisas não estão a ser levadas com a seriedade que deveriam ser levadas. O PSD, pergunto agora ao Carlos Beja, não terá nestes resultados, ou não terá pago a fatura de não ter apresentado candidatos nos últimos atos eleitorais autárquicos? Mas ele apresentou.
não apresentou candidaturas próprias, apoiou candidaturas. É que apoiou candidaturas. Apresentou. Não apresentou, apoiou, mas não apresentou o candidato próprio, não tinha candidato. Essa pode ser. E o PS também já fez isso até 2009. Aliás, houve atos eleitorais em que o PSD e o PS apoiavam o mesmo candidato, tanto em São Pedro como em Queios, Augusto Marques em Queios e Carlos Simões em São Pedro. Exatamente. E de facto, enfim, quem olhar a história das eleições ao longo dos sucessivos anos da freguesia de São Pedro, percebe que houve ali uma figura preponderante, que é Carlos Simão, e que, digamos, ou ele correndo independente, com o apoio de alguns partidos, ou mesmo como independente, conseguiu sempre encontrar uma boa plataforma. Mas isto leva-nos a uma outra tipo de preocupação, pegando nos comentários dos meus dois colegas, que é a democracia precisa de partidos políticos fortes, independentemente dos movimentos da sociedade civil e dos independentes. Precisa de partidos políticos fortes. E, digamos, este desequilíbrio visível nestas eleições leva também a uma preocupação, é que, tirando o Partido Comunista, que mantém, e até sobe, Não sobe. sobe, Sobe 63%. e, portanto, mantém o eleitorado, digamos, temos visto frequentemente grandes flutuações nos eleitorados, quer do PS, também já passou por isso, quer do PSD. E, portanto, eu penso que o que o António Padrão está a dizer, a necessária reflexão e tirar consequências políticas deste tipo de resultados é importante para os partidos políticos, é importante para se reforçarem os partidos políticos. Não há democracia sem partidos políticos fortes. E é nas derrotas, muitas vezes, nós encontramos as virtualidades de encontrar esse período de reflexão e de inverter caminhos. Mas deixe-me voltar ao tema que eu suscito. Numas eleições de proximidade, termos 59,4% de abstenção é uma enormidade. E eu penso que as pessoas não estão muito preocupadas com isso, mas eu estou muito preocupado com isso. Porque vamos ter atos eleitorais muito em breve. Teremos para o ano eleições legislativas, teremos a seguir eleições presidenciais. E se num ato, que pode não ter importância política, obviamente, que tem umas legislativas ou umas presidenciais, mas que são umas eleições de proximidade, em que os candidatos estão em contacto permanente com os seus eleitores. Nós temos 60% de abstenção. Eu temo o que vem aí. O desinteresse. Independentemente, repare bem, que estávamos a falar de listas, a maior parte delas com independentes, apoiadas por partidos políticos. O que significa que o anátema não está só já nos partidos políticos. Mas também nos candidatos independentes. Mas eu acho que não é isso. Mas Não é questão, não são os candidatos. A questão é que nós não estamos a conseguir mobilizar as pessoas para os atos políticos. Eu ia perguntar ao Vítor Guedes, e para fazermos a última ronda, ainda falta também o António Padrão falar também nesta segunda ronda, se os motivos que levaram às eleições intercalares poderão ter também desmobilizado o eleitorado. Poderão ter algum reflexo de facto na votação do Partido Socialista. Contudo, mas isso esse reflexo não é um reflexo direto, de facto, no grande aumento da abstenção. Portanto, apesar de isso poder ser refletido de alguma forma naquela candidatura do Partido Socialista, teriam que necessariamente, se houvesse um empenho das pessoas se envolverem, teriam que necessariamente, isso ficava diluído depois com a votação nas outras forças políticas, mas isso não se verifica. O que eu também acho é que esta questão, por isso eu há pouco falei logo no início e falei sobre isso, esta questão recorrente dos partidos políticos utilizarem ultimamente independentes para no fundo se apresentarem travestidos, digamos assim, ao eleitorado, não é um bom princípio, e acho que as pessoas também se apercebem disso, também verificam que não é porque os partidos políticos se tenham reformado e tenham modificado a sua forma de estar e de fazer política, aquela necessidade imediata, exatamente, é aquela necessidade imediata de se apresentarem pelo eleitorado, e eu acho que não há nada como ser, sem prejuízo, obviamente, de aparecerem candidatos independentes pelos partidos. Não é isto que eu não estou contra isto, estou contra esta forma de candidaturas recorrentes. Agora, o que eu acho que os partidos devem fazer é pensarem bem o que andam a fazer, aí António Padrão tem toda a razão, têm que repensar na sua forma de fazer política
e têm que apresentar candidatos credíveis e que não têm mal nenhum que seja dos partidos respectivos. Têm é que ser credíveis para com eles, apelarem e agregarem às suas candidaturas os votantes. Pegando nas suas palavras e para terminarmos este Estado do Conselho, e um assunto que também já foi abordado superficialmente logo no início desta edição, António Padrão, Vítor Guedes acaba de dizer que os partidos têm de apresentar candidatos credíveis. E os partidos não têm de criar quadros credíveis para poderem apresentar os seus próprios candidatos credíveis, em vez de ir à procura dos independentes? É evidente que sim, é evidente que sim. Agora, neste caso em apreço, eu gostaria de saber que critérios é que foram utilizados para a escolha dos candidatos. E, nomeadamente, que estratégia foi utilizada para, porventura, seduzir os independentes que nas últimas eleições tiveram qualquer coisa como mais de 400 votos. E, por último, um aspecto que o Carlos salientou, 60% de abstenção, que ações, que iniciativas o PSD tomou para tentar mobilizar todos aqueles que não participaram nas eleições. Ora bem, eu penso que, efetivamente, há que parar para pensar, refletir como um exercício. Um exercício de procura de reencontro da identidade e de localização no espaço. Por outro lado, é evidente, e toca-me nessa questão, é evidente que é transversal, mas o PSD em particular precisa de quadros. Precisa de quadros, de forma inegável. Tem que pensar o tipo de oposição que faz, se é construtiva, se é disruptiva, se o atual modelo funciona de oposição, que é um modelo já muito antigo, e sobretudo precisa de se apresentar como alternativa. Para se apresentar como alternativa precisa de propostas concretas, precisa de formatar propostas concretas, ou seja, o que antevejo que só se consiga fazer com diferentes grupos setoriais, com pessoas de mérito, reconhecido nas suas áreas de intervenção, enfim, e daí possam vir um conjunto de propostas que efetivamente sejam, aos olhos das pessoas, vistas como alternativas. Isso, repare, não se faz numa lógica, falámos recentemente do plano estratégico, não se faz numa lógica de adjetivarmos neste ou naquele sentido, o plano estratégico é isto, é aquilo, é aquilo outro. Faz com a apresentação de propostas concretas. Isso é a forma de se perfilar como alternativa. Por outro lado, como fazer parte, como conseguir que os eleitores façam parte nas decisões mais importantes que os partidos políticos tomam. Temos de concluir, António Padrão. Sim, para terminar, mais um aspecto ou outro. Depois, transparência de critérios, no que diz respeito a escolhas de candidatos à Câmara, de equipas de variação, de pessoas candidatas ou propostas para a Assembleia da República, transparência nesses mesmos critérios. Por outro lado, que estratégia a utilizar, quer em termos, eu até diria preventivos, no que diz respeito, por exemplo, ao surgimento das tais listas independentes e dos movimentos, como é o caso, por exemplo, foi o caso recente do Figueiredo 100%, o que a acontecer nestas circunstâncias no PSD seria profundamente trágico. Vamos acabar com essas palavras então, acabar não com as palavras que disse, mas vamos acabar porque já chegamos ao fim deste Estado do Conselho. Meus senhores, obrigado por terem estado aqui mais uma vez. O Estado do Conselho regressa na próxima semana com outros temas para serem debatidos aqui na Figueira TV.